Olá, paz do Senhor Jesus, glórias a Deus. Exaltada seja a majestade santa para todo sempre. Pois é, Deus tem uma palavra para cada coração. Tenho absoluta certeza que o Espírito Santo vai fortalecer vidas e vai responder a perguntas, a súplicas e a questionamentos. Em nome de Jesus. Ao longo da ministração da mensagem, Deus vai se revelar a cada um. Glórias a Deus. Ele vai falar, ele vai trabalhar, ele vai operar poderosamente. Porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E esta palavra tenha absoluta certeza, como ele vive e reina para sempre, que procede da boca de Deus, do trono da sua graça. A palavra que o Espírito Santo me deu fica no livro de João, capítulo 11, versículo 40. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Glórias a Deus. Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? É contrário ao que o mundo dita. Se crer, vai ver. Se não crer, não vai ver. Então, o que nos resta é crermos de todo o nosso coração, sem duvidar. Porque eu sei que há situações, meu Deus, que faltam as forças para que possamos suportá-las. Mas ele não disse: se creres, verás a glória de Deus, verás a manifestação do poder de Deus, verás o milagre de Deus. Se creres, verás. Se creres, usufruirás das maravilhas e dos prodígios do Senhor Todo-Poderoso. Glórias a Jesus. Mas existe uma condicional aí. Se. Essa condicional muda tudo nas nossas vidas. Óbvio que há fraqueza humana, há o abatimento, não é fácil. Mas ele não está dizendo que, se creres, verás a glória de Deus. O Deus que é a verdade não está dizendo isto. Vamos tomar posse. Tome posse do milagre de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Porque, claro, é mais fácil a pessoa ficar para baixo, falar, murmurar, reclamar. É mais fácil fazer isso. É mais humano. Mas Deus quer algo mais de mim e de você. Se creres, verás a glória de Deus. É palavra do Deus Todo-Poderoso. Do Deus que nada que Deus fala é à toa. Tudo tem um propósito. Tremendo. Pois é. Vamos ver um pouco do contexto no qual o Senhor disse este versículo. Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Como foi? Foi em que situação que o Senhor falou isto? Pois é, foi na situação extrema. Mas tudo que ele fala, meu Deus, é incrível ele, se cumpre.
pelo poder da sua palavra. Glórias a Deus. Pois é, a Bíblia diz aqui, eu vou ler alguns versículos somente, nós vamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo e ele vai falar o que ele quiser, porque Deus, ele trabalha muito com a revelação da palavra. O que ele quer dizer ali? Então ele vai falar com todos, cada um de uma maneira, como ele quer falar. Louvado seja Deus. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Pois é, então eles três eram amigos de Jesus. Jesus era amigo deles. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Pois é, havia um problema que, pelo que podemos entender, só um milagre para resolver. Não tinha saída ali. Então, elas recorreram à pessoa certa. Exatamente assim somos nós. Não tem jeito, seja em qual área for, vamos recorrer a quem pode nos socorrer, a quem tem todo o poder nos céus e na terra. O que é que Jesus falou lá através do apóstolo Paulo? Não me canso de vos ensinar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Paulo falava sempre as mesmas coisas, porque ele sabia que cada dia mais estava fortalecendo as vidas com a palavra de Deus. Pois é, então aquelas irmãs de Lázaro estavam com um problema insolúvel. Lázaro estava mal, à beira da morte. Pois é, e elas iam fazer o quê? Pois é, buscar aquele que pode tudo, aquele que resolve todo e qualquer impossível. Você veja que a Bíblia diz que Maria, ela era aquela que quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, que Marta estava agoniada, afobada com serviços, com social, Maria estava aos pés dele, ali, exaltando o Senhor, ouvindo o que ele tem para dizer. Pois é. E aqui, ela diz assim: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Eita Deus! Já pensou? Qualquer luta minha e sua toca o coração de Deus. É porque às vezes nós somos tão insensíveis que só pensamos em nós. Nós pensamos que como é que Deus está no momento em que estamos passando uma grande luta? Será que Ele está achando bom? Será que Ele está aplaudindo? Será? Ou será que Ele está preparando o milagre, a vitória, para ver o sorriso nos nossos lábios? O que nós vemos em relação a isso? Como é que nós vemos o Senhor? Pois é, louvado seja Deus. Ao longo dessa palavra você vai ver que Jesus, meu Deus, ele tem sentimentos profundíssimos. E ele é por aqueles que o amam, por aqueles que temem o seu santo nome, e aqueles que invocam a ele. Louvado seja Deus. Jesus, ouvindo isto, disse:
esta enfermidade não é para a morte. Ou seja, já aí a sentença, aí está a sentença da vitória, que ele já falou. Mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, o que nós inferimos nesse versículo? Todas as nossas lutas, todas, sem exceção, são para a glória de Deus. É incrível. Claro, óbvio, como seres humanos, falíveis, fracos, limitadíssimos, nós, quando estamos passando aquela fornalha, a gente não consegue ver isso. A gente não consegue discernir isto. Porque a gente acha que ali é um problema que está sem resolver e muitas vezes a gente até falha com palavras, com pensamentos, o que não deve acontecer de forma alguma. Pois é. Então, a Bíblia diz aqui que Jesus já disse logo, essa enfermidade não é para a morte. Desde o versículo 4, que nós já temos absoluta certeza que a vitória é de Lázaro. Está entendendo? Quando nós temos uma situação difícil, dolorosa, né, que seja uma tribulação, uma dor, e que nós oramos a Deus, nós apresentamos a Ele, ali, Deus, Ele já tem uma palavra para nos dar. Ele já tem a resposta. Porque ele disse logo aqui, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Pois é, poderia dar um ponto aí até final e nós saberíamos qual o resultado dessa situação. Mas a Bíblia relata detalhes, relata, meu Deus, tudo o que aconteceu até este versículo 4 se cumprir. Pois é. E a Bíblia diz aqui algo tremendo. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Será que é diferente este amor do que ele tem por nós hoje? Será que o amor era maior por aquela família do que por nós? Se ele foi para aquela cruz por nós também. Se ele está conosco até a consumação dos séculos. Se ele está no céu, conforme a Bíblia diz, em Isaías 53, intercedendo pelas nossas vidas, será que o amor é menor hoje? É o mesmo amor. É um amor incompreensível. É um amor, né, que não dá para medir. Glórias a Deus. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Então, isso aqui, quando a gente lê isto, quando eu li isso, né, quando eu leio isso sempre, eu me lembro que Jesus não é movido à emoção, nem à pressão. Jesus, ele é a paz. Por isso que ele disse o quê? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, na verdade, o ser humano, por natureza, quer imediatismo, precipitação, agonia, aquele estresse, aquela coisa, aquele corre-corre, aquele ativismo. Jesus não trabalha assim. Incrível. Ele resolve tudo no tempo certo. Então, ele disse, ele ficou 2 dias ainda no lugar onde estava. Ou seja, ele já tinha dado o veredito aqui no versículo 4. Queria que a enfermidade não era para a morte. E aqui ele ficou 2 dias lá,
fazendo a obra de Deus onde ele estava. Pois é, quem pode entender quando a pessoa está passando um momento difícil, o que a pessoa quer? Que seja resolvido logo. Não dá para esperar. Mas se a pessoa não suportar a espera, ela, na verdade, não tem jeito para ela. Ou a gente espera o que Deus tem, ou o que será de nós? É padecimento, é decepção, é sofrimento, é tudo de ruim. Então, é melhor esperar. É melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta louvar a Deus, exaltar a Deus, falar tanta coisa bonita de Deus e não obedecer. A Bíblia diz que ele ficou 2 dias ainda lá. Imagine o desespero, principalmente de Marta, que era agoniada por natureza. Pois é, mas vamos ter a certeza de uma coisa: Jesus não trabalha movido por nossas emoções, por nossas inquietações. Ele trabalha no tempo certo. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 3 o quê? Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para tudo debaixo do céu. E Jesus não vai violar esse tempo. Ele não vai contra a sua palavra. Então, é melhor esperar. É melhor confiar. Porque ele não já falou? Segure essa palavra no seu coração, porque ela vai se cumprir. Jesus ali disse, logo no começo do capítulo 11 de João, versículo 4, Jesus já diz tudo o que ele vai fazer. Esta enfermidade não é para a morte, não é. É para o nome do Senhor ser exaltado. Então podia acontecer o que fosse, até o ápice, como aconteceu, mas ia se cumprir o que Jesus falou. No versículo 11, a Bíblia diz, assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ou seja, Lázaro aqui, pela onisciência do Senhor, ele já tinha morrido. Aqui está dizendo, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Versículo 13 diz, mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que ele falava do repouso do sono. Sempre é assim. Jesus fala uma coisa, a pessoa entende outra. Sabe por quê? Porque muitas vezes não estamos alinhados com ele como deveríamos. Então é bom, eu sempre falo isso, eu sempre gosto de massificar isso dentro dos nossos corações. É bom que tenhamos um relacionamento com o Senhor permanente, sem interrupção. Nós vamos entender. Quando vivemos muito com alguém, você já percebeu que a voz dessa pessoa é muito íntima nossa? Que a gente consegue reconhecê-la, mesmo ela falando de longe. Tem que ser assim com Jesus. Agora, Jesus fala, a pessoa não entende nada, não entende outra coisa. Precisamos nos alinhar mais a Deus. A verdade é essa. Não adianta, não há vitória para mim e para você sem estarmos em comunhão com Deus. A verdade é essa, não adianta. Eu não vou florear aqui, falar coisas assim. Eu vou falar a verdade. Foi o que Jesus falou ali, no livro de João,
6, quando Jesus terminou de falar sobre o pão, que ele era o pão, foi que os discípulos dele disseram: duro é este discurso, quem o poderá ouvir? É verdade. Muitos até abandonaram o Senhor, porque queriam ouvir o quê? Coisas fáceis. Passar a mão pela cabeça, elogiar somente, sem responsabilidade alguma, sem compromisso. Todo privilégio vem acompanhado de responsabilidade, de obrigações. Nós temos a salvação eterna? Pois é. É o maior privilégio que alguém pode ter. Mas temos direitos e deveres. E o principal é estarmos em comunhão com Deus sempre. E o Espírito Santo vai sempre estar conosco, nos ajudando. É incrível, meu Deus. Pois é. Vamos continuar. E no versículo 14, Jesus diz: Lázaro está morto. Acabou ali para Lázaro, acabou. Imagine como não estavam as suas irmãs em desespero. Pois é. Mas Jesus, ele resolve problemas. Ele opera milagres e maravilhas sempre. Ele chega no momento que... E sempre é incrível que Jesus, ele sempre nos pega de surpresa. Os milagres dele são surpreendentes, sempre. Nunca alguém vai dizer: o Senhor fez exatamente como eu pensei. Não vai existir isso. Ele vai fazer tudo, muito mais, além, abundantemente, daquilo que você pede ou pensa. Tem coisas que você pensa que você não pede. Talvez você ache muito, mas ele vai fazer muito mais do que isto aí. Pois é. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Não tinha mais jeito. Existe um dito lá no Oriente que eles falavam que uma pessoa, depois de morta, só podia concluir mesmo que ela morreu após 4 dias. Até 4 dias é como se, entre aspas, podia reviver. Mas nós sabemos que a pessoa morreu até depois de 10, 20 minutos, só milagre para voltar. E muitas vezes, quando volta, tem problemas neurológicos, né, por causa da oxigenação no sangue, etc, etc. Pois é. Então, 19, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria acerca de seu irmão. Pois é. Várias pessoas podem te consolar. Você já parou para pensar isso? Mas só Jesus resolve. É incrível. Ele move as águas para estabelecer o milagre. É incrível. Por isso que a gente tem que esperar nele, confiar nele, crer, contra a esperança, sempre. Essa situação diz o quê? Vai piorar, não tem jeito. Todo mundo está passando luta. E aí a pessoa se lembra de um, de outro, aí vê a notícia pela internet, cada caso pior do que o outro, então a pessoa já focaliza no seu caso e diz o quê? Não tem jeito, vai piorar isso aí. Pois é, cuidado com suas palavras, porque não vai piorar. Vai ser resolvida essa situação para a glória de Deus. E durante esse sofrimento, é bom que saibamos sempre quem resolve é Jesus. Óbvio que ele pode fazer de várias maneiras, usando até pessoas. Ele faz como ele quer. O fato é que ele faz.
sempre. Glórias a Jesus. Pois é. E Maria, Marta, né? Sempre Marta. Ela é mais assim emotiva, mais assim impulsiva, sabendo que Jesus estava ali. Imagine, Marta nunca, não era do feitio de Marta ficar parada. Ela foi ao encontro do mestre. E ela disse assim a ele no 21, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, se o Senhor viesse antes, meu irmão teria vivido. Mas agora o Senhor chegou tarde. Ele já morreu. Já parou para pensar? Jesus ouve cada coisa da gente, que só a misericórdia dele, para ele nos sustentar de pé ainda, viu? Porque muitas vezes só a graça de Deus. Olha o que foi que ela disse aqui. Quer dizer, claro que ela disse num momento de desespero, de sofrimento, mas nós temos que ponderar as nossas palavras sempre, porque não estamos diante de qualquer pessoa, mas do Todo-Poderoso. Pois é. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. Jesus, ele disse a Marta o que estava no versículo 4. E Marta disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Parou para pensar? Tudo que Jesus falava, Marta retrucava. Meu Deus. Você veja que em muitas situações, aqueles que servem a Deus agem assim. Porque quando nós estamos passando um momento difícil, sempre vamos ter argumentos para mostrar que a situação não tem jeito, que está pior. Por mais que Jesus diga, olha, eu vou resolver, mas, Senhor, essa situação está assim, está pior. O relatório está pior hoje do que o de ontem, do que da semana passada. Mas o veredito dele não volta atrás. Mesmo, né, que a gente fique igual a onda do mar. A gente fique muitas vezes lá em cima, depois lá embaixo. Quando ele fala, a misericórdia dele fala muito alto. Ele resolve. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Pois é. Versículo 28. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. Maria, aquela verdadeira adoradora de Deus. Se lembra de Maria que Jesus a defendeu diante de Marta? Marta, estás tão atribulada com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte que jamais será tirada. Louvado seja Deus. A melhor parte é Jesus. É a salvação eterna. E nunca será tirada daqueles que amam o Senhor sobre tudo e sobre todos. Daqueles que são jardins fechados. Que o coração tem uma chave, mas essa chave, aqueles verdadeiros adoradores entregam a Jesus. Eles não querem abrir mais para Jesus sair jamais. Não importa nada nesse mundo aqui sem Jesus. Nada. Meu Deus, como eu queria que pessoas compreendessem isto. Que tudo é passageiro,
tudo é vão. Porque entenda, Jesus ressuscitou Lázaro, não foi isto? Nós sabemos já dessa história. Porém, depois, Lázaro morreu. Então, Jesus operou um milagre, mas o mais importante não foi que Lázaro ressuscitou. Não foi isto. O mais importante era a salvação dentro de Lázaro, que garantia a eternidade dele com Deus. Não foi ele ressuscitar naquele momento ali. Foi porque a presença de Deus estava nele eternamente. A Bíblia diz que Jesus, ele amava e eles também amavam o Senhor. Pois é. Maria, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois é. Versículo 30 diz assim: ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Você percebeu que esse versículo 30 parece muito com o versículo 6, quando diz que Jesus ficou 2 dias ainda lá no lugar onde estava, quando ele recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro. Você percebeu que quando Marta chegou lá em desespero, conversou com Jesus sobre o irmão dela, que já estava morto. Você percebeu que Jesus não ficou desesperado, nem atônito, nem nenhuma reação humana diante de uma situação dessa, nenhuma reação natural. Você percebeu isto? Ele ainda estava no lugar onde Marta o encontrara, ou seja, sem agonia. Jesus não trabalha com agonia. O homem pode ficar como for, Jesus não vai mudar. Jamais. Não adianta se enervar, se desesperar, blasfemar. Não adianta se estressar. Tudo isso aí é perda de tempo e de saúde. Não vai adiantar, não vai mover Deus isso aí. O que move o Senhor, sabe o que é? É um coração contrito e quebrantado, que ele não despreza. Mas as reações humanas não mexem com Deus. O que mexe com Deus, na minha vida e na sua, é o nosso interior. Não são as nossas manifestações físicas. Isso aí, quem é movido por isso são os homens, os seres humanos. Mas ele, o Todo-Poderoso, não é. É bom que a gente saiba disso, para a gente ter sabedoria e prudência. O momento está difícil, está sem solução. Este é o momento certo de confiar em Deus. O que nós fizermos no momento desse vai dar errado. Vai dar. Vai ser problema. Mas quando esperamos nele, temos a certeza da vitória. Versículo 32. Estamos correndo, tá vendo? Estamos no versículo 32. Glórias a Deus. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, pois é, e vendo, lançou-se aos seus pés. Louvado seja Deus. Meu Deus, é lindo demais. O negócio de Maria era se lançar aos pés de Jesus. Já percebeu? Sempre ela estava aos pés de Jesus. Incrível, meu Deus. Diferença de Marta. Marta era serva também. Era amada de Jesus. Mas Maria, meu Deus, aqui a Bíblia diz que ela lançou-se aos seus pés. Sempre. Louvado seja Deus. Que nós estejamos aos pés do Senhor Jesus. Sempre.
Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Deixe que nós vejamos tantas pessoas frias, materialistas, pessoas vazias, distantes de Deus, pessoas sem nenhum sentimento pelo Senhor. Amém. Segue-se o juízo de Deus. Cada um é livre para fazer, para pensar, para querer o que quiser. Mas nós temos que estar aos pés dele, assim como Maria. No momento desse aqui, olha a diferença dela para Marta. Meu Deus, é forte. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Louvado seja o nome santo do Senhor, meu Deus do céu. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Nunca pense que Jesus é insensível à sua dor. Por favor, nunca pense isso. Jesus, porém, quando a viu chorar e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Entenda que Marta veio e disse a mesma coisa que Maria disse. Marta disse a mesma coisa que Maria disse a Jesus, a mesma frase. Você percebeu? Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas olhe a reação de Jesus diante de Maria. Olha a diferença. Ele moveu-se muito em espírito, em vê-la chorar. Louvado seja Deus, é assim conosco. Jamais pensemos que o Senhor olha para nossas dores insensível, de forma alguma. Louvado seja Deus para sempre. A Bíblia diz: onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. A Bíblia diz no versículo 35, Jesus chorou. Está vendo? Que ele sente a nossa dor incrível, meu Deus. Ele sente. Nós estamos aqui nesse mundo. Será que vamos querer ficar aqui regalados, nos apegando ao mundo, firmando os nossos planos e projetos nesse mundo tão diabólico, tão falso, tão mau, tão hostil a Deus? Será? Pois esse mundo é mau. Sabe quem é bom? Jesus. Ele sim é bom. A Trindade é excelsa, Pai, Filho e Espírito da glória de Deus. Nele podemos confiar. Mas nesse mundo podre, sujo, maligno, não, de forma alguma. Ele não tem nada para mim, para você, esse mundo diabólico. Nada. Nada tem. Nada. Jesus chorou, não esqueça disso. Não pense, nunca pense, e nem diga que Deus está insensível à sua dor. Tem muita gente que ainda começa a dizer que Deus resolveu o problema de fulano, de ciclano, de beltrano, tal, e começa a falar, começa a se projetar nos outros. Deixa os outros para lá. A vida dos outros é com cada um deles. Vamos cuidar de nossa vida. Vamos olhar para nós. Vamos pedir a Deus para trabalhar nas nossas vidas como Ele quiser. Porque a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Quando Deus opera na nossa vida, esse versículo tem que se cumprir. A Bíblia, por favor, não é teoria, não. É prática. Ela tem que se cumprir. Sempre. Nunca a Bíblia foi teoria. E nunca será. Ela é dinâmica.
ela se cumpre, ela estabelece o que está escrito nela, sempre, eternamente. O versículo 36 diz: disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Vendo? Totalmente confiáveis aquelas pessoas, esses judeus aqui. Foi esses mesmos, junto com os fariseus, que formaram um conselho para matar Jesus por causa da ressurreição de Lázaro. Para você ver como algo bom, maravilhoso, como um milagre, causa ira a Satanás e aos que são dele. Mas ele está esmagado debaixo dos nossos pés pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue da nova aliança que está sobre a vida daqueles que hão de herdar a vida eterna. Não vale encantamento, não vale maldição com aquele que pertence a Deus, não vale adivinhação. E alguns deles disseram, não podia, está vendo a murmuração? Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? O que Jesus passa é isso. Pessoas ingratas, mas no momento daquele ali, a pessoa acha de murmurar. Está entendendo? São esses aqui mesmo, inconfiáveis. A multidão sempre vai ser inconfiável. Sempre. É melhor você estar com Deus do que você estar com a multidão. Porque com a multidão você está só. Mas com Deus não existe companhia igual. Ele é fiel. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Meu Deus. É muita frieza do ser humano. O momento daquele ali, que era para eles estarem exaltando o Senhor pela sua presença. Porque independente do que Deus fizer na minha vida e na sua, só a presença dele merece ser exaltada, ser glorificada, enaltecida, engrandecida permanentemente. Está entendendo? Independente do que ele fizer, a presença dele é tudo dentro de mim, dentro de você, eternamente. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Pois é, Jesus estava ali, meu Deus, compungido com aquela situação, principalmente por causa de Maria, a verdadeira adoradora dele. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Pois é, já parou para pensar? Meu Deus, qual foi a palavra boa que Jesus ouviu ali de alguém? Qual foi? Você vê que nesse momento aqui, Jesus deu um comando e a pessoa vem com argumentos. Entendeu? É como se fosse para criar problema ali, meio ao que Jesus mandou fazer. Jesus mandou você fazer algo, faça. Ele sabe o milagre, quem vai fazer é ele. Mas o natural, quem vai fazer somos nós. Sempre. Aí foi que Jesus disse a ela, a Marta, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Se creres verás. Mas Marta, até aquele momento ali, estava incrédula. A verdade é essa, nós estamos vendo claramente aqui. Jesus odeia a incredulidade. O que foi que o pai do lunático disse? Ajuda a minha incredulidade, Senhor. Pois é, isso que temos que pedir a Deus. Você está incrédulo quanto à sua situação? Peça para Jesus te ajudar. Porque com essa incredulidade você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai sofrer mais ainda. Ou você crê ou não crê. Ou você toma posse do milagre, ou você não acredita que ele acontecerá. Vai depender de você.
Porque Deus fala algo. Se a pessoa não acreditar, a Bíblia diz que tudo sem fé é pecado. Até a pessoa orar não sei quantas horas, sem fé ali, não adianta nada, ela está perdendo tempo. Total. Você vai orar, vai louvar, vai clamar, vai interceder, vai fazer o quê? Tem que ser com fé. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele diz aqui: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. A multidão, está vendo? A multidão é incrédula, a multidão é fria, a multidão quer o alvoroço, quer aqueles holofotes, aquelas coisas, aquela agonia. Deus não trabalha assim. Deus não quer espetáculo de forma alguma. Muitos querem, né? Muitos estão até querendo aparecer, Jesus desaparecer, mas eles não pedem por esperar. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Pois é. Foi o que ele disse no versículo 4, que essa enfermidade não era para a morte, não foi isso? Mas era para a glória de Deus. Você está entendendo? Todas as esperanças deles tinham ido por água abaixo. Todas. Mas o que Jesus fala tem que se cumprir. Eles estavam ali com atestado de óbito de Lázaro na mão já. Mas Deus decidiu confundir até a ciência para dar vitória a um servo dele. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Nunca se esqueça de um versículo da Bíblia. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O que Deus fala, que é verdade e que vai se cumprir, não o que o homem fala. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Meu Deus! Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Entendeu? Então, o natural, o normal, o humano, o homem faz. Tirou a pedra, eles... Louvado seja o nome santo do Senhor, meu Deus do céu. Jesus falou: desligai-o e deixai-o ir. Ou seja, tira essas cordas dele, essas coisas todas, essas faixas. Então, o que é humano, nós vamos fazer. Tem situações... O que podemos fazer em certas situações? Só estar em comunhão mais com Deus. A verdade é essa: esperar o milagre, o livramento dele, a vitória. É verdade. A verdade é esta. Deus mandou você fazer alguma coisa, faça o que Deus mandou. Deixa as pessoas falarem, elas sempre vão falar, elas sempre vão murmurar, elas sempre vão blasfemar contra Deus. A Bíblia diz aqui: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Está vendo? Eles precisavam ver para crer. Aqui, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Tiveram que ver para crer. Mas Jesus falou diferente aqui com Maria, com Marta, desculpa. Não te é dito que se creres verás a glória de Deus. Então, o que é que vamos fazer? Numa situação que é impossível ser resolvida. Crer. Se creres, verás a glória de Deus. Coloque este versículo nas tábuas do seu coração. Esconda ele.
para que você não duvide, para que você não fique cocheando entre dois pensamentos. Um dia você está lá em cima, um dia você está lá embaixo. Um dia Deus vai fazer tudo, no outro dia você diz que Deus não vai fazer nada, que Deus não faz nada por você, que Deus faz pelos outros. Não adianta. Nossa fé não pode estar nessa oscilação toda, senão só vem perturbação para a mente. Então, tome posse do milagre de Deus na sua vida. E quando eu digo tome posse, é pela fé. É cumprindo esse versículo 40 aqui. Tome posse do seu milagre pela fé. É a mesma coisa que esse versículo aqui. Se creres, verás a glória de Deus. É a mesma coisa, dita com palavras diferentes. Tome posse do milagre de Deus na sua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crê, você vai ver. Tome posse dessa palavra dentro de você. Dentro. Onde Jesus está escondido lá. Dentro das suas entranhas. Em nome de Jesus. A vitória é certa pelo sangue vertido no Calvário. Até o próximo vídeo em nome de Jesus Cristo.